Santo Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigada, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos um pouco mais de Ti. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós, ó Pai, segundo as nossas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Bom, a nossa lição, né, sobre cuidar da criação é um tema que a gente tratou mais intensidade na Igreja Metodista lá em 2019, então agora ele retorna e, como sempre, né, infelizmente, essa preocupação que da parte da sociedade é uma pauta cada vez mais gritante, né? Na igreja ela tem altos e baixos, né? Tem alguns movimentos, algum momento. Então, lá em 2019 se falou muito, se publicou muito, uma edição exclusiva do Expositor Cristão, até e documentos, cartas pastorais e tal. Aqui na nossa igreja a gente conseguiu, né, fazer algum movimento e tudo isso, mas depois parece que a onda passa de novo e a gente retorna para outras questões. Claro que no caso aqui a gente acabou entrando em pandemia e agora em guerra, e a gente parece que tem outros temas mais urgentes que estão pegando mais, né, e a questão da ecologia, né, acaba ficando meio de lado. De qualquer maneira, a proposta da lição, então, faz a gente voltar um pouquinho para esse outro aspecto, que acho que vale a pena mesmo a gente sempre retomar para relembrar um pouco essa questão, com o objetivo de mostrar, né, lembrar a gente que cuidar da natureza é valorizar a criação, mas é também exercer um testemunho cristão. E isso a gente vai vendo na medida em que a gente avança aqui. Luiz, como é que funciona daí? Eu consigo mudar aqui ou você que vai mudando? Eu vou mudando. Ah, tá bom. Então é o próximo agora. Eu queria propor, né, que a gente falasse rapidamente aqui que coisas a gente pensa, né, que preocupações a gente tem hoje do lado positivo e do lado negativo, né, em relação à ecologia. Só rapidamente, só para a gente começar assim, mais relaxado um pouco com a contribuição de vocês também. Abre o microfone aí para a gente só rapidamente dizer uma coisa que incomoda ou que te alegra hoje a respeito da ecologia. A mim me incomoda pensar que meus netos e meus bisnetos, quer dizer, a descendência, não vai conhecer alguns desses elementos belíssimos que a natureza nos traz, assim, né? A beleza da água pura, os animais, as diversas linhagens, enfim. Agora, o que me alegra, de certa maneira, é que, mesmo que por uma via torta, né, um caminho equivocado, por causa da degradação, a gente tem falado muito mais, a gente tem trazido o tema mais à realidade. Então, isso, de alguma maneira, aponta um sinal de esperança para mim, assim, no sentido de que as novas gerações vão se apossando também de uma nova compreensão sobre o cuidado com a natureza. Talvez numa lógica muito lenta, mas num modo muito lento, mas tem se falado sobre isso, né? A mim, o que me deixa alegre em relação a essa questão é que a gente vai compreendendo e construindo essa ideia da casa comum, né? Acho que a gente tem conseguido, assim, pelo menos, assim, caminhar para essa compreensão de que nós moramos numa casa comum, né? Quer dizer, ela não é efetivamente de ninguém, mas ela é de todos e pertence a todos, né? Quer dizer, outra coisa que a mim me incomoda, e por outro lado, né, e isso assim me angustia muito. Há muito tempo eu sempre assim gostei muito das leituras de jornais, né? E sempre os jornais trazem matérias sobre espécies que vão desaparecendo.
Então, nós vivemos num tempo, pelo menos do mundo, no mundo moderno para cá, eu imagino que no horizonte da medievalidade e da antiguidade, talvez não, por causa da cosmovisão cosmogônica, teogônica, etc. Mas no mundo moderno para cá, a gente vem, assim, perdendo espécies no processo, né? Quer dizer, então, a gente tem notícias de desaparecimentos de espécies que já não mais estarão entre nós e de outras que correm o risco, né, de não mais existir. Então, essa questão da não mais existência, né, frente a essa crise ambiental maior, mais ampla, que nós estamos, assim, imersos. É um pouco isso. A mim, o que mais incomoda é perceber que ainda tem um grupo muito grande de pessoas que não se incomodam com os problemas ecológicos. Mas ainda me dá uma esperança, porque como eu trabalho com adolescentes, com jovens e adolescentes, eu percebo que eles estão bastante mobilizados, já estão preocupados. Eu acho que essa geração é a geração que vai trazer bastante soluções para esses problemas, viu? Eu acho que nós ficamos sem a Darlene, ela parece que caiu aí. Estou tentando fazer um contatinho com ela aqui pelo WhatsApp. E estou complementando aí o que ela propôs, né? Eu também me incomodo um pouco essa ideia de que as futuras gerações, porque parece que o que se anuncia é para muito breve, né? Se fala até 2030 o aumento do aquecimento, né? Ou seja, 2030 está daqui 8 anos. E daqui 8 anos eu pretendo ter netos, né? Ou antes. Então, eu fico pensando nas novas gerações, nas futuras gerações, como vão viver numa terra, se continuar assim, né? Uma terra que praticamente vai ser impossível de se suportar, né? A degradação climática, né? E ambiental. Isso é muito preocupante para mim. A lição vai toda sendo trabalhada muito, infelizmente, né? Muito alicerçada na posição de Wesley, né? Na partir da questão do tema da criação. Então, isso se torna bem interessante, porque a lição vai mostrando para a gente o posicionamento de Wesley diante da questão da natureza, né? E na fundamentação bíblica, que é o texto de Romanos 8, 18 a 25, é um texto muito bonito, e talvez a gente pudesse até lê-lo, Luiz. Tu tem como colocar o texto ou não? Olha, colocar o texto agora seria um pouquinho mais complicado, que eu teria que buscar o texto aqui. Eu acho que então, para um pouquinho que eu vou ler o texto. Só, Eu pego no meu aqui e vou ler. Só um minutinho que eu vou fazer isso. Espera aí. Romanos 8, quem tiver Bíblia aí pode pegar, né, a sua, e aí a gente lê, porque é um texto muito bonito, e a lição vai trabalhar fundamentada no texto bíblico e na perspectiva de Wesley. Então, isso é bem interessante. Vamos lá, aqui, para o que estou achando. Romanos 8, depois 18 a 25, vou ler, tá? Quem achou aí, acompanha. Então, diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus.
pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que nós vemos, com paciência o aguardamos. Então, no texto, o texto é exatamente o texto que fala dos sofrimentos do presente e as glórias do porvir, né? Que é o relato de Paulo, enfim, que nos coloca como herdeiros, né? No processo da salvação, enfim. E a lição vai enfatizar duas coisas que me parecem ser muito interessantes. Primeiro, que a criação geme e suporta as angústias até agora, mas nós também, não é só a criação que sofre, mas nós também sofremos. E esse sofrimento é oriundo do pecado que reina no mundo e que afeta a natureza e traz o sofrimento ao conjunto da criação. Quer dizer, na verdade, tecnicamente falando, é assim, fomos criados para um mundo perfeito, inteiro, de relação com o Senhor, e no exercício, né, da felicidade da vida comum com Ele. No processo do pecado que nos faz sair dessa lógica, isso tem o custo, né? O custo é o custo dessa relação dolorosa da gente com a gente mesmo e da gente com a natureza criada ao redor de nós. Um pouco essa ideia. E a outra ideia que a lição nos traz, são três ideias fundamentais aqui no texto bíblico. A outra é que a criação está sujeita à vaidade, né? Não voluntariamente, por causa daquele que a sujeitou, mas a vaidade humana quer se sobrepor à própria criação de Deus e interferir nela na perspectiva de que a sua interferência é melhor, ou faz mais bem, ou facilita as coisas, quando, ao contrário, né, faz mais mal e não respeita essas relações previstas, né? E, por fim, a esperança de que a criação será redimida do cativeiro da corrupção, quer dizer, a salvação que Deus oferece a nós, inclusive segundo Wesley, não é só uma salvação para nós humanos, né? É a salvação para o todo, para a própria natureza. E esse resgate, né, da corrupção humana que machuca a natureza, que machuca uns aos outros, ele é possível mediante essa aceitação da história da salvação, um pouco nessa direção, né? E a Darlene, então, nesse slide que está aí, faz três perguntas importantes, né? Como cuidamos da nossa casa comum, que o Edivaldo trouxe a ideia já, o conceito anteriormente, né? O que isso fala sobre a nossa santidade, né? E a ideia da missão e defesa do meio ambiente como aquilo que precisa ser missão da igreja, missão de cada um de nós. A lição vai caminhando sempre na perspectiva dessa duplicidade. Nós somos salvos para realizar, né, o processo de santificação, e isso não é só uma atribuição humana dos homens, das pessoas, mas é uma atribuição da igreja enquanto tal. A lição chama a atenção da gente para que nós temos que pensar como, institucionalmente, como igreja, temos um papel nessa destruição, precisamos falar, precisamos denunciar e anunciar as coisas boas, não é? E individualmente também precisamos fazer isso, porque assim se completa esse processo como um todo. Alguma coisa que vocês quisessem colocar aí a partir do texto bíblico? Luiz? Eu queria fazer um comentário sobre o texto bíblico. Talvez a gente faça uma reflexão junto aqui, o Edivaldo também pode
Tá. nos ajudar nessa tentativa de entender esse texto, né? Porque eu muitas vezes também usei esse texto nessa linha, né, de quando Paulo fala a criação toda geme, né? Então interpretando como os problemas ambientais, né, os problemas do meio ambiente. Mas às vezes eu fico também me perguntando, esse texto é muito usado para isso, né? Mas é uma hermenêutica, né, que a gente está fazendo do texto. O que eu me pergunto é o seguinte: se no primeiro século não se tinha essa noção, não me parece que se teria essa mesma noção que nós temos hoje. Tinha uma noção de desfrutar da natureza, isso é verdade, mas não das preocupações ambientais como nós temos hoje. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso, né? É uma palavra profética de Paulo. Existem muitos questionamentos que a gente pode ter aí, né? Não sei o que vocês acham. É verdade. Porque é interessante também, Luiz, pensar que lá eu estou aqui no texto bíblico, lá no versículo 22, embora a gente pense que Paulo não tem no primeiro século essa compreensão do todo, veja que interessante, o versículo 22 afirma assim, ó, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. No fundo, parece que uma compreensão intuitiva de que já há um machucar, né, dessa criação, desse todo criado, e nós não podemos esquecer que a gente já tem, no primeiro século, todas as dores, as torturas, as escravizações, né, dos povos conquistados. Então, não é a criação, assim, ecologicamente falando, mas é a criação humana mesmo ali sofrendo já. Quer dizer, a dor, a violência, a machucadura já está presente. Então, no fundo, tem mesmo a palavra intuitiva de Paulo, eu acho, aí já apontando para a gente. Não dá para saber exatamente aqui, sem fazer uma exegese forte, esse conceito de criação de Paulo, né, se está mais voltado para o humano do que para a natureza, mas, enfim, eu acho que já tem aqui um certo pressuposto, né? Agora, eu penso que a gente podia dar uma olhada aqui nessa primeira questão. Como é que nós cuidamos da nossa casa comum? Quais são as iniciativas, né? O que a gente faz para, no sentido prático, né, disso? E o que isso fala sobre a nossa santidade, no sentido de, na nossa caminhada salvífica, né? Como é que nós vamos construindo esse processo de santificação que pressupõe, não é, a contribuição positiva de nós conosco mesmo, de nós com os outros, de nós com a natureza, né? O processo de santificação é essa afirmação cotidiana de que a gente está caminhando, procurando caminhar segundo a orientação do Senhor, né? Na lógica do benefício, não do malefício. Acho que a gente podia meio que conversar um pouquinho sobre isso, não é? E ver o que a gente pensa, que eu acho que seria por aqui que a Darlene caminharia, porque depois ela conclui a ideia de missão e defesa do meio ambiente como uma das atribuições humanas, né? Mas que coisas a gente faz, né? No cotidiano, no simples da vida, né? Nós estamos, então... No terceiro slide. No terceiro slide, tá. Nas perguntas. Tá. Então, na verdade, eu só queria apresentar isso como tema importante, né, que a gente vai estar discutindo ao longo da aula, então. E aí a gente já começaria a ler o texto, mas a Rosa disse que já leu, não é? A gente acabou de ler o texto e estamos conversando um pouquinho sobre o texto, né, e sobre as perguntas. Tá, então vamos lá no slide 6, Luiz, por favor.
que aqui eu coloco alguns detalhes de alguns dos versículos, né? Para a gente, então, tentar localizar um pouquinho. No versículo 19, por exemplo, né? A frase é a seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aqui a gente vê, então, que tem uma dimensão escatológica nessa afirmação, né? De que quando Jesus voltar, haverá salvação para toda a criação, para as pessoas e também para a natureza. Quer dizer, a criação também aguarda a revelação dos filhos de Deus. E também, como filhos e filhas de Deus, a gente tem essa vocação salvífica de responsabilidade aqui e agora de promover o cuidado do mundo. Mais para frente, nós vamos ver como é que Wesley conversa mais sobre essa questão. No slide seguinte, então, no 7, a gente vai ver do versículo 20 a citação seguinte: a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, é a questão de que o pecado, foi pelo pecado, né, pela via do pecado, que a gente perdeu a capacidade de administrar com responsabilidade a natureza e dela tirar o sustento sem destruir. Foi por causa da vaidade, né? Aqui entendida, então, como a questão do pecado. Quer dizer, se, por um lado, o ser humano, por si mesmo, né, voluntariamente acabou decidindo escolhendo a via do pecado e, com isso, perdendo a conexão com o plano original de Deus na criação, a natureza não foi voluntariamente, foi por conta da vaidade humana é que ela perdeu esse rumo de contemplar o plano de Deus na criação. No slide seguinte, a gente tem que, na esperança, então, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Entendendo, então, aqui, né, a corrupção como a destruição, a decomposição e a ruína. A escravidão da corrupção determina que a criação de Deus esteja agonizante, fraca, doente e acabe morrendo. Tem a ver com essa extinção de espécies, por exemplo, que foi mencionado e lamentado aqui no começo, né? E mais um slide seguinte, então, os versos 22b até o 23a. Toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, aguardando a redenção. O pecado é que afeta a natureza e impõe sofrimento ao conjunto da criação, porque a hora que, então, a natureza sofre por conta da ação humana, o ser humano acaba também sofrendo porque a natureza já não o sustenta de maneira adequada e provoca, né, reações que alteram e até destroem o ser humano, como a gente vê algumas vezes, né? A revista cita esse versículo de Isaías, né? A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Uma imagem bem triste, né? Dessa perspectiva. E no verso 24, então, a gente encontra a questão da esperança. Na esperança fomos salvos, e a esperança que se vê não é esperança. A afirmação é de que a natureza, então, está sujeita à corrupção, estrago e deterioração, mas que há esperança na restauração do ser humano e aí, então, na ação que a gente pode exercer em relação à criação. Para mim, é muito forte no slide seguinte aqui, a questão de que a criação geme, suporta, aguarda e tem expectativa. É uma reação assim, são afirmações, né? São verbos que falam de uma agonia muito forte que parece que mexe com a gente, né? Mas mexe também as consequências que a gente está vendo hoje, né? Quem mais sofre são os pobres. As ações mitigadoras para reduzir a emissão de carbono têm sido muito fracas. Igualmente fracas têm sido as medidas adaptativas aos efeitos do aquecimento, por exemplo, aos efeitos de outros problemas, os combustíveis fósseis, por exemplo, como é que a gente utiliza isso, e a ocupação urbana desregrada, né? Eu coloquei isso especialmente pensando aí no desastre mais próximo de nós aqui de Petrópolis recentemente, né?
No slide seguinte, a gente pega uma avaliação da proposta que a Igreja fez, então, como tema nacional em 2019. Que caminhos a gente tem feito como Igreja para tentar trabalhar essa questão? Uma das afirmações do texto base da campanha dizia o seguinte, né? O equilíbrio da natureza, flora, fauna, água e relevo, formando ecossistemas perfeitos, tem sido negligenciado por muitas gerações e de modo mais acelerado nos últimos séculos, pela ganância, a falta de planejamento, ignorância e desrespeito com as etnias. Numa palavra, pecado, que se manifesta em ações individuais e coletivas e também por omissão. Acho que essa frase, ela abrange bem tudo que a gente se preocupa, toda a expressão de preocupação que a gente, como igreja, tem a respeito dessa questão. Como é que a gente cuida do meio ambiente, né? Se discípulos e discípulas, né, nos caminhos da missão cuidam do meio ambiente, abrangendo todos esses aspectos, não só, então, da flora, da fauna, da água, do relevo, mas também a questão do planejamento, da falta de planejamento, né, da ganância, da ignorância e do desrespeito com as etnias, né? A questão das etnias entra aqui de uma maneira assim interessante, porque relembra a gente que a diversidade ela está tanto na humanidade como no restante da natureza. Citando a carta pastoral, né, tem essa afirmação: a natureza é proclamadora dos feitos do Criador. Isso está presente desde sempre, né? Os hinos que a igreja canta eternamente falam da proclamação dos feitos do Criador e também nos salmos, né? Mas deslumbrar-se com ela tem que abrir um caminho para que Deus nos toque. Ela é fonte de fé, pois a fé também possui uma dimensão de admirar esse Deus, cujo poder gera céus, terra e diversidade tão imponentes. Esse é um dos aspectos dessa questão. Mas aí a gente tem um outro aspecto, que é que quando a gente percebe, por exemplo, a imagem, né, do Éden, que fala de equilíbrio, de abundância, de prazer, ele tem a ver também com a economia holística, essa que precisa equilibrar a admiração que a gente tem com as providências que a gente toma em relação à manutenção e ao cuidado com essa natureza. No slide seguinte, a gente vê, então, que a igreja tem em suas raízes históricas preocupação com a natureza, e a referência é a mordomia cristã, o conceito de mordomia cristã, o cuidado com o que nos foi dado. Mas também reconhece que a natureza revela as grandezas do Deus Criador, bem como conduz homens e mulheres no caminho da reconstrução da imagem divina presente em cada criatura, por meio da ação redentora de Jesus Cristo. É aqui, então, que a gente entra com duas questões importantes. Uma é que o ser humano ele acaba sendo o responsável pela comunicação entre o Criador e o conjunto da criação. Wesley desenvolve um pouco essa questão, e esse livro que eu coloco aqui a imagem dele, né, trabalha muito, vai um pouco mais a fundo nessa questão de 3 dimensões da imagem de Deus que precisa ser restaurada no ser humano, né? A imagem natural, que tem a ver com nossas capacidades, né, de intelectuais e tudo. A imagem moral, que tem a ver com os nossos sentimentos e o nosso relacionamento, especialmente, então, nesse aspecto mais social. Mas tem também a imagem política, no sentido de fazer reconexão entre a criação e o Criador. Essa é uma responsabilidade do ser humano, segundo Wesley, né? De propiciado pela graça de Deus e, a partir de um relacionamento intenso que a gente tem com Deus, de compreender e defender um lugar comum a todas as pessoas. O sentido de mordomia cristã, então, tem esse sentido, não de antropocentrismo, não de que só o homem aqui é tão melhor
na relação com Deus, mas é que é o homem que vai fazer essa mediação da natureza retornar aos planos do Criador. Não é só o metodismo que trabalha isso, né? Tem esse outro livro aqui, Sustentabilidade, do Leonard Boff, que, na verdade, eu não li, mas eu li uma resenha muito boa que a Rosa escreveu uma vez sobre esse livro, e aí tem algumas afirmações, então, do Boff, que ele escreveu outros textos, inclusive, né, sobre essas questões, que nos são muito caras nesse sentido, né? A Terra é mãe e os seus recursos são limitados. Todos os seres são interdependentes e os nossos destinos são compartilhados, né? A gente lembra aquela frase daquele documento dos povos indígenas norte-americanos lá, né? De que tudo que se faz à Terra se faz aos filhos da Terra. E, então, o conceito de sustentabilidade, no sentido de respeito aos ciclos naturais. Eu acho que eu desenvolvo melhor isso no slide seguinte, ó. Respeito aos ciclos naturais, consumir com racionalidade os recursos não renováveis e dar tempo à natureza para regenerar os renováveis, sem perder de vista a solidariedade intra- e intergeracional. A convivência, então, bom, vamos começar ali outra vez. O respeito aos ciclos naturais, né? De conseguir, então, a gente ter conhecer os ciclos naturais da natureza, dos ecossistemas, respeitando e consumir com racionalidade esses recursos, dando tempo que eles sejam regenerados. E a solidariedade intra- e intergeracional, no sentido de que é no compartilhamento com outras pessoas de outras gerações, é que a gente aprende também mais ainda a respeitar. Eu lembro outra vez aqui da expressão que a Rosa usou lá no comecinho, né? Que o lamento que a gente tem de que nossos netos e a nossa descendência provavelmente não vai conhecer a natureza mais preservada que a gente conheceu. E aí, então, vem um pouco aquela imagem do ano jubileu, né? Que, citado no Antigo Testamento, que fala, então, da libertação da terra e dos seus moradores, do retorno das propriedades às famílias originais, mas também de que esse ano seria um ano sem semeadura nem colheita, comer só o que a terra produz. No sentido de que a gente daria um descanso, né, para a terra, para que ela possa, então, regenerar-se. E eu encerro... Eu acho que eu me perdi aqui, Darlene, no seu slide que você está. Vamos ver. Tá Você está bom. conseguindo ver aí? Está no anterior, Luiz. Está no anterior. No anterior, Luiz. No anterior. Aqui? Aí. Ah, tá. Obrigado. Isso. Então, esse conceito do ano jubileu, que a gente não tem muita certeza de se ele chegou a ser em algum momento efetivado, né? Mas ele expressa de alguma maneira, e quando a gente lê o capítulo 25, pelo menos, de Levítico, a gente sonha com aquilo de uma maneira assim incrível, né? Parece que é a expressão de tudo que a gente de fato sonha em relação ao novo relacionamento da sociedade de uma maneira geral, né? Hoje eu li outra vez esse texto pensando nessa guerra ridícula que a gente está vivenciando ali, mas no sentido de que como é que a gente consegue, né, estabelecer um novo relacionamento entre as diversas forças que a gente vivencia hoje? Como é que a gente consegue refazer os caminhos errados que a gente cometeu num intervalo de tempo, né? Como é que a gente consegue voltar à liberdade da terra e dos moradores? Como é que a gente consegue respeitar a natureza, esperando e aguardando a bênção de Deus de que a gente vai ser sustentado mesmo dando uma freada, né? Que é a afirmação lá do Levítico 25. No slide seguinte, então, no 19, eu encerro um pouco essa apresentação do esboço lá do livro do Boff, lembrando que
quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em valorizar e preservar a biodiversidade. Valorizar também as diferenças culturais que aparecem e as diferentes maneiras que as culturas atuam na relação com a natureza. Refere-se também a gente fazer ciência com ética e permanentemente estar observando que as conquistas beneficiem a vida e a humanidade, e não o lucro e os mercados. E o conceito de que só tem valor o que é bom para todos, só é bom o que é bom para todos. Será que a gente tem como, né, trabalhar isso? E aí, então, eu chego sim, no meu último slide lá, que retoma a expressão da imagem política de Deus, né? Essa responsabilidade que a gente tem de restabelecer, como criaturas de Deus, a natureza como expressão também do plano criador de Deus. Não dá para a gente reconstituir-se como ser humano na relação com Deus se a gente não fizer esse aspecto da imagem política de Deus na relação de distribuição, né? Numa relação holística mesmo com a criação. Nós temos algumas ações práticas que a gente pode estar fazendo nessa preocupação mais ampla e depois a gente traz outra vez, então, para questões mais práticas, né? Para mim, o consumismo é uma das questões mais complicadas da gente tentar refrear. Na medida em que a gente desenvolveu-se como sociedade na oferta de produtos, na variedade de formas de atender supostas necessidades, a gente tem um aspecto tão amplo de oferta hoje que é muito fácil, mas é muito fácil a gente ir para o lado do consumismo e exagerar no acesso, na necessidade e no nosso esforço de obter produtos que custam muito em termos da natureza, né? Para serem produzidos e para a gente também descartar rapidamente. Reduzir, portanto, parece ser uma das questões mais urgentes quando a gente pensa em ações práticas nessa relação com a natureza. Também tem a questão do uso da terra na cidade e no campo, e esse é um desafio que vem lá já da proposta de Levítico, né? E a gente enfrenta ainda hoje, né? O abuso no uso da terra, tanto na cidade como no campo. As formas de transporte é um outro desafio, né? Esse tempo que eu passei lá na Alemanha, revi alguns amigos, e os nossos amigos estão com os filhos hoje adultos, como eu estou com os meus adultos agora, e cada um seguindo caminhos bem diferentes, né? E a filha de um desse casal, ela entrou por uma linha assim bem dessas que a gente diz, né, natureba e tudo isso. E uma das coisas que ela faz então é que ela abstém-se absolutamente de qualquer transporte que, assim, ela busca na cadeia de transporte, né, disponível, aquilo que é o mais simples possível, né? Então, por exemplo, ela não viaja de avião de maneira nenhuma, né? E desse tipo que a gente estava conversando por conta disso, que a realidade hoje, infelizmente, não possibilita que a gente tome uma decisão desse tipo tão radical na nossa geração, né? Mas, enfim, repensar de qualquer maneira como é que a gente usa nosso meio de transporte e ir para quais são as propostas que as cidades têm a respeito de transporte, né? E tudo isso. O desperdício de alimentos, de água e essas coisas que deixam a gente meio agoniada, mas a gente sabe que, na verdade, mesmo a gente que se choca com esses desperdícios, acaba também, num certo sentido, ainda assim desperdiçando, porque a gente está ainda, não consegue se livrar de todas as possibilidades que o uso dos recursos naturais aprontam para a gente. E muitos outros aspectos, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, que simplifica, porque
A gente tem fórmulas 7R, 5R, e eu prefiro chegar nesse mais simples aqui, né? Porque acho que enfatiza muito mais a questão de reduzir e reutilizar, e antes da gente reciclar, considerando que também o processo de reciclar não é bem feito, ou é feito em pouquíssimos lugares nesse mundo. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha pensado de proposta para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão, e infelizmente, por conta da minha internet aqui, que até agora não voltou, não sei o que está acontecendo realmente, mas enfim, pelo menos deu para a gente resolver aí. Bom, então vamos lá, né, gente? O tema é absolutamente fundamental e atual e presente, enfim. Eu dei uma saidinha, fui lá na outra sala de casa buscar um livrinho, eu digo livrinho porque ele é pequenininho, um tipo de um livrinho de bolso, que eu li agora nesse início de ano, que é do Ailton Krenak, aquele indígena nosso, né? Chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Assim? Dá para ver, não? Não dá porque você está com o fundo de tela aí, então o fundo de tela está ativado. Como é que você não vai ter que entrar em configurações de vídeo. Ah, não, então deixa quieto, mas eu estou dizendo porque quem se interessar vale a pena. É um livrinho de bolso de 100 páginas, de tiquinho, a gente lê numa sentada. E é belíssimo porque primeiro porque o Ailton Krenak é uma liderança que não escreve, né? Ele não gosta de escrever, claro, indígena não traz esse aporte cultural da linguagem escrita, embora ele saiba escrever, saiba ler, claro. Mas ele fala, ele é da oralidade, então é assim, uma característica muito dele. E então o livro é escrito por uma outra pessoa que vai colhendo, né, as falas que ele faz e vai colocando em texto gráfico. E é muito interessante porque ele traz toda essa visão do indígena que cuida da natureza, né? Que é, digamos, talvez o maior e mais legítimo representante do que seja lidar com as coisas da natureza. E então, ele traz elementos super interessantes, assim, sábios, né? A sabedoria indígena é muito bonito. E ele é um homem muito preparado, né? Muito culto, então assim ele traz essa linguagem e essa visão do indígena numa roupagem muito quase acadêmica e muito interessante, muito rico de conteúdo, né? E ele é uma figura muito interessante, vocês certamente conhecem. Ele é uma figura forte, máscula, então assim isso dá uma força muito grande para a fala dele. Mas o livrinho foi um achado que eu fiz, estava no aeroporto lá de Congonhas agora em período do Natal e entrei numa livrariazinha e encontrei. Então, eu comprei. Uma leitura fácil, agradável, recomendo para todo mundo. Mas porque ele traz, então, essa visão da natureza, a partir da natureza como o maior, né? Que nós somos quase usuários da natureza, e a natureza é que é especial. É a natureza que permite a vida, né? Que propicia o ar, a água, a terra, o sol, enfim, todos os elementos que são fundamentais para nós como humanos. Então, ele inverte um pouco essa lógica nossa, que é nós somos maravilhosos e nós devemos cuidar da natureza. Então, isso que eu queria dizer, porque ele traz um outro elemento interessante para essa discussão. De qualquer forma, a discussão é incrível. Ontem eu via no noticiário, passei o dia com a televisão ligada, vendo as notícias direto, né, dos campos de guerra lá da Ucrânia com a Rússia, e vendo, assim, na verdade, assim, o que é destruir, né? Como é que a gente destrói, né? O que a tecnologia nos ofereceu como elemento de evolução, vamos dizer assim, de civilizatório, né? Que, na verdade, favorece não a construção, mas a destruição. Então, os prédios caindo, as pessoas fugindo, enfim, tudo aquilo que a gente, certamente vocês viram. O que é isso que a gente está fazendo, né? Eu me perguntava assim, o que é isso que nos torna, entre aspas, desumanos, né? Não humanos, porque o humano constrói. Enfim, acho que essa
Acho que a edição está boa, está muito boa. Ela conseguiu trazer assim, a postura de Wesley, que sempre para nós é um baluarte, né? Um indicativo assim, de Wesley incrível. No século XVIII ele tem esses insights todos, isso é muito interessante. Não, é muito significativo uma liderança religiosa, não é? Que vem dos pietistas, que, não, entre aspas, não tinha nada para pensar que seria alguém que traria isso para a gente como contribuição, antecipando, né? Isso que a gente hoje enfrenta com tanta dor e com tanta força. Enfim, vamos abrir a nossa conversa, né? Quem quiser contribuir de alguma maneira. Quem que saiu? Acho que é a Vilna que saiu, né? E a Ivonete está pedindo a palavra, porque eu acho que ela tem que sair mais cedo, eu já tinha avisado, né, Ivonete? Então, vai lá, é tua. Bom, eu quero fazer aqui um pouco do papel do advogado do diabo, trazendo um problema sem apontar solução. Eu acho que eu tentei falar sobre isso naquela aula que eu dei, um pouquinho de economia, sobre o ciclo econômico, né, como funciona. E o consumismo, na verdade, é uma necessidade desse modelo econômico nosso. Porque é um ciclo, né? A gente, o consumo depende da renda. A renda depende do trabalho. O trabalho depende da produção. A produção depende do consumo. Então, a gente justifica esse consumismo no sentido de que precisa gerar renda. Então, toda vez que eu vou comprar alguma coisa que eu olho na etiqueta Made in Brasil ou Made in China, sei lá, alguma coisa, eu penso o seguinte, para quem que eu quero dar emprego? Para um brasileiro ou para um chinês? Por que isso? Né? A gente... E assim, se todos nós nos conscientizarmos e reduzirmos esse consumismo, a gente vai voltar essa roda. Então, redução de produção significa redução de consumo, significa redução de produção, que significa redução de emprego, que significa redução de renda, que significa redução de produção. Então, nós estamos nesse imbróglio aí por causa desse modelo que a gente tem, econômico, de suprir necessidades, produzir, etc. E, assim, o que eu falei que eu não aponto solução, porque, de fato, eu não sei qual é a solução mesmo, eu não sei, a gente teria que resolver o problema, agora como? Melhor distribuindo a renda, né? Garantindo o consumo da sociedade sem que haja essa necessidade tão grande de trabalho e de produção. Não sei, nós temos que pensar, eu acho que temos que começar a pensar aí, porque não que seja ruim que a gente não tenha que pensar na reciclagem, no reuso, temos que pensar em tudo isso, mas isso aí não vai resolver se a gente não resolver esse problema aí do modelo, né? Do modelo. Tá? Legal, Ivonete, eu acho que é isso mesmo. Tu toca no estrutural, né? É muito interessante, bem legal. Luiz tinha pedido, vai, Luiz. Eu ia falar outra coisa, mas vou falar também a outra coisa e vou começar com um contraponto aqui com a Ivonete, né? Eu não sou economista, mas eu sou financista, né? Estou terminando um curso de gestão financeira e cada vez eu me convenço mais que o nosso problema está centrado no modelo do modo de produção capitalista, né? O modo de acumulação capitalista. Porque esse ciclo do qual a Ivonete falou aí, ele pode ser um ciclo menos nocivo. Mas o que torna esse ciclo nocivo? É a acumulação. É a tal geração de renda e a acumulação. Só que hoje a gente sabe que a acumulação ela está na mão de uns poucos no mundo, não é? 1% do mundo que detém 50% do capital no mundo, e os outros 50%. E agora, na pandemia, inclusive, isso se ampliou, né? Houve um crescimento de 10% da concentração de renda no mundo. Então, por que nós temos que produzir tanto? Não é porque falte, é porque sobra. E é porque sobra recursos financeiros. Eu acho que tudo começou com a criação do dinheiro, né? Ou melhor, com a criação da moeda fiduciária, né?
E a moeda fiduciária gera interesse de acumulação. Eu lembro sempre daquela expressão de Jesus para aquele homem lá que construiu muitos silos e armazenou os cereais e os grãos, né? E disse, bom, agora eu tenho tudo, né? Agora, como é que é? Bebe, regala-te. E aí ele diz, louco, né? Amanhã te pedirão a tua alma, né? Hoje já estão pedindo a alma, né? Hoje a natureza está pedindo a alma humana pela destruição que esse ciclo, né, exacerbado gerou pela ganância de uns poucos no mundo. Bom, é uma reflexão muito breve, né? A gente teria que entrar teoricamente em muito mais questões aí para tentar pensar um pouquinho. Eu acho que o Leonardo Boff tem feito isso, né? Não sei quantos viram o vídeo dele agora uns dias atrás, aí a aula que ele deu, né? É muito interessante. Mas eu queria compartilhar também que ontem eu estava escutando rádio. Eu aqui tenho escutado muito rádio, né? Porque não tem televisão, então eu ligo no celular, rádio online. E ontem eu estava escutando a CBN e foi entrevistada, uma longa entrevista com uma pesquisadora, não lembro de que instituição, ela é se é de USP ou Unicamp, mas é uma pesquisa grande que envolve várias instituições, inclusive da Austrália, né? É uma pesquisa no Brasil e na Austrália, concomitantemente. E é um negócio novo, a mulher, essa pesquisadora, é da área de nutrição, mas ela está pesquisando basicamente em economia e ciências avançadas, porque a pesquisa é sobre as pegadas hídricas e as pegadas de carbono nos alimentos processados e superprocessados e hiperprocessados, né? O que seriam, por exemplo, um exemplo de alimento processado é a maionese que a gente compra no supermercado, né? Ou é uma conserva de não sei o que a gente compra no supermercado, ou é o patê que a gente compra no supermercado. E alimento mais natural seria, por exemplo, a gente partir o ovo, colocar no liquidificador, aí ainda tem uma dose de processado, porque a gente vai colocar o azeite, que é processado, né? E produzir a própria maionese em casa, né? Então, o que essas pegadas hídricas e pegadas de carbono que eles mencionam nessa pesquisa? É o quanto de água, ou seja, as pegadas mesmo, né? Os sinais que vão ficando na degradação da natureza. Então, o quanto de água é necessário para produzir estes alimentos processados e superprocessados e o quanto de carbono é emitido para produzir esse tipo de alimento. Então, eles estão conseguindo demonstrar que se reduzíssemos em 50%, isso é uma conclusão rápida assim, da pesquisa, né? Se reduzíssemos em 50% o consumo de alimentos processados e superprocessados, conseguiríamos reduzir da ordem de 35% o consumo e a degradação hídrica no mundo e também, em mesma proporção, a emissão de carbono, ou seja, 1/3 se reduziria se nós reduzíssemos a metade. Ou seja, se num mês nós consumimos um pote de 500 gramas de maionese, e se nós eliminar essas 500 gramas de maionese, é a contribuição que nós estamos dando para diminuir essa degradação hídrica e a degradação como um todo do meio ambiente. Imaginem isso calculado assim exponencialmente a nível mundo, né? A nível global. Então, é o estilo de consumo, isso que a Ivonete trouxe, né? Questão do consumo. A Darlene também apontou lá o consumismo, né? É o estilo de consumo. É mais fácil eu correr ali no supermercado e comprar um potezinho de maionese do que eu gastar 20 minutos para fazer a minha maionese aqui. Para usar o exemplo só da maionese, né? Mas existem milhares de produtos processados e superprocessados.
além disso, na pesquisa tem componentes também do impacto do consumo desses alimentos para a saúde e da repercussão desse impacto no meio ambiente. Ou seja, o quanto é necessário produzir de químicos para produzir remédio, que está também impactando hidricamente e na liberação de carbono. Ou seja, a minha conclusão foi o seguinte: é um emaranhado, é um nó muito difícil de desatar pelo estilo do modo de produção capitalista avançado no qual nós chegamos hoje. Nós dependemos da grande maioria das coisas. Eu agora aqui no Uruguai estou aprendendo uma coisa, porque aqui tem uma lei nacional, né? Qualquer supermercado já tinha aprendido isso quando morei em Portugal, né? Que lá é a mesma coisa, mas aqui qualquer supermercado para entregar uma sacolinha de plástico na tua mão, ele te cobra, e cobra bem, né? São aqui 50 centavos de peso, né, o que é cobrado por uma sacolinha. Então, eu não trago mais sacolinha do mercado. Isso aí me ajuda a diminuir um pouco o lixo, porque, por exemplo, o lixo que eu estou colocando na rua, como eu tenho um pedacinho de terra aqui, no terreno da igreja, aqui tem terra, eu fiz um buraco e eu estou enterrando ali o lixo orgânico, casca de batata, casca de fruta, essas coisas, tudo orgânica, e pó de café usado, o resto da erva mate, vai tudo para o buraco. Eu vou colocando terra e eu vou fazer adubo orgânico ali para fazer uma hortinha, né? Mas eu também não preciso mais de tanto saquinho, porque não é tanta coisa que vai para o lixo. Mas essa semana mesmo me chamou a atenção. Eu jogo um saco de 10 litros toda semana de lixo na rua. Fora garrafas, PET, latinhas, coisas assim que a gente junta no... Ou seja, eu jogo muito lixo. Por estar sozinho, eu me recriminei, né, intimamente, mas eu estou produzindo muito lixo. Só que ontem eu me dei conta. Por quê? Porque eu estou comprando muita coisa processada. Estou comprando muita coisa pronta. Então, joga a embalagem fora depois, né? Joga o isopor, que vem as empanadas, né? Que vem o sanduichinho, tudo vem no isopor, no plástico. Então, é isso aí, né? É o modo de consumo capitalista que está nos levando para o buraco. Eu não estou advogando a gente voltar no tempo na Idade da Pedra, né? Que a gente trocava 1 quilo de carne por 1 quilo de arroz, né? Para fazer uma analogia rápida assim. Que era o tempo da troca, né, ou da caça, ou da coleta. Não estou advogando isso. Acho que a gente não vai conseguir voltar mais a isso. Algumas pessoas assumem uma postura radical, como essa jovem que a Darlene mencionou, né? Não vou mais viajar de avião. Mas para qualquer lugar que você vai ter que consumir alguma coisa de gasolina. Se não consumir gasolina, vai consumir eletricidade, que também pode ser gerado por usinas atômicas na Alemanha, né? Então, é um complexo muito grande, é muito difícil esse tema. Agora, que precisa respeitar, precisa. Senão, em 8 anos, né, em 2030, o que estão anunciando, a Terra vai começar a ficar inviável. Vai cruzar a linha do limite, né, da reversão. Obrigada, Luiz. Boa tua contribuição, com bastante informação nova para a gente, né? Quem mais? Divaldo, vai, filho. Tá bom. Não, na verdade, quero cumprimentar a Darlene pela exposição do tema e da importância desse tema, né? É um tema que, de um modo ou de outro, ele já apareceu sobre vários modos e formas, né? Quer dizer, na nossa classe. Eu queria, na verdade, assim, considerar um pouco a pergunta inicial lá atrás que o Luiz fez, né? E no sentido de pensar o tema da natureza em Paulo, mas eu acho que também de pensar o tema da natureza em Wesley. Assim, alguns pontos eu acho que talvez ajude, porque, na verdade, à medida que o Luiz fez a pergunta, eu fui aqui fazendo um exercício
Então, eu enfrentaria um pouquinho assim, talvez. Isso mais para a gente pensar junto, né? Primeiro, Paulo é um judeu que vem da tradição rabínica, né? E ele se move dentro da questão da lei, né? Da Torá, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ele faz a imersão e uma inculturação no mundo greco-romano. E aí ele já está se movendo na tensão da lei e da graça, né? Então, e a Darlene trouxe a questão do pecado, né? A lei, o pecado, a graça, todo o tema da circuncisão, não circuncisão, etc, etc. Então, nesse sentido, parece-me que Paulo, ao fazer essa inculturação no mundo greco-romano, agora já na perspectiva do cristianismo, desse mundo incorruptível, que tem a ver com o mundo corruptível, que é o mundo greco-romano, né? Paulo vai falar da natureza, mas ele retoma aqui a natureza para além da tradição da Torá. Ou seja, os 10 primeiros livros do Gênesis fala de uma forma universal, né? Não fala de um povo de Israel, fala da universalidade. Então, a gente tem aqui um Paulo que é universal. Paulo formula a ideia de universalidade. Então, parece-me que a teologia paulina, ela tem origem na Torá, mas ela escapa à teologia da Torá, porque ela não está circunscrita ao povo mais de Israel. É uma teologia, né, que inclui gregos, judeus e gregos e pagãos, né, não judeus, etc., e a própria natureza. Né, porque aqui ele retoma, quer dizer, essa teologia da criação que está antes da teologia do povo de Israel. Os 10 primeiros livros do Gênesis não fala necessariamente de um povo. Tem uma visão universal, universalista. Paulo aqui é universal. Então, o problema da natureza, como nós pensamos, de fato não está em Paulo, né? Essa natureza que geme tem a ver com a questão, com a consequência do pecado, tal qual a Darlene explicita, né? Que isso vem da questão da lei, mas Paulo agora está sob o jugo da graça, da esperança, portanto, né? Então, parece-me que aqui há um diferenciador. Eu estou me permitindo a fazer esse exercício. Posso estar equivocado nisso que eu estou falando. Em relação ao Wesley, também Wesley não pensa a natureza como nós pensamos, né? Eu estou me permitindo aqui pensar isso, porque ele está no século XVII, ele está na pré-revolução industrial, né? Ele não está condicionado pela revolução industrial, nem pelo século XVIII, mas ele está condicionado por uma mudança de concepção de natureza que ela não é mais qualitativa, como é do mundo antigo e medieval, mas ela é agora quantitativa no mundo moderno. Wesley está no horizonte da ciência moderna, mas ele se mantém aristotélico, né? Então, ele se mantém aristotélico, por um lado, ele preserva a qualidade da natureza. Então, talvez essa seja a razão pela qual ele faça uma teologia da natureza resgatando Paulo. Eu diria assim, que talvez, estou aqui me permitindo fazer esse exercício, ele esteja recolocando a teologia paulina numa virada de mundo, numa virada de horizonte, onde a natureza não é mais da ordem da qualidade, mas ela é da ordem da quantidade. E aí tem o nascimento da ciência moderna. E o Wesley é pascalino também, né? Pascal é um cientista, é o homem do espírito geométrico, da ciência matemática e geométrica, mas é o homem do espírito de finura, né? De finesse. E o Wesley, ele é herdeiro de Pascal, nesse sentido. Então, parece que o conceito de natureza de Wesley é um conceito ainda que não tem a ver com o nosso conceito, mas está na base do que a gente pensa por natureza hoje, que vem da ciência moderna, né? A nossa visão de natureza, ela é um desdobramento do século XIX, eu acho. Daí da Revolução Industrial. Daí desse modelo de economia que o Luiz põe, que a Ivonete levanta, né? E de um modelo de economia que agora
além de dizimar a força de trabalho, dizima a própria natureza. Então, isso vem junto, né? Tem uma expressão de um filósofo marxista, que eu gosto muito, que ele trabalha o conceito de sociometabolismo. Ele diz assim, que o capitalismo ele é sociometabólico, ele vai metabolizando tudo na sua lógica de destruição, humana e a natureza. Eu acho que aqui, então, a gente precisaria reconstituir a teologia da natureza, né, que está em Paulo, que ela é universal, como Wesley vai fazer no século XVII, porque o conceito de natureza parece que está vinculado ao conceito de santidade, né? Então, a teologia da criação em Wesley passa pela teologia da santidade e vice-versa. E o nosso contexto é um contexto onde nós estamos, assim, num quadro mais assustador, né? O Luiz ouviu o Leonardo, né? Eu também ouvi. O Leonardo diz assim, que nós já estamos imersos no aquecimento global. Quer dizer, tudo isso que está em curso é assim, consequência e desdobramento já do aquecimento global. A gente já está metido nessa situação. Agora, nós temos à mão a ciência. Por um lado, nós temos à mão todos esses valores que a gente está construindo, que a Darlene chama de herança espiritual, da espiritualidade, essa espiritualidade que é uma herança, e ela está no metodismo, está em Wesley, na teologia wesleyana. Então, aqui a gente precisaria recompor uma relação de ciência, né, e teologia e filosofia, né, quer dizer, e por tabela recompor uma visão de mundo, né, quer dizer, que não é o mundo do século XVII, que não é o mundo de Paulo, e que não é o mundo da teologia do Gênesis, né, porque quando se fala em mundo, no Gênesis, né, o céu e a terra, o céu é uma abóboda, né, a terra não é a terra como nós entendemos. Está dentro de uma visão mítica, né, do tempo, né. E Paulo está imerso numa cultura greco-romana também, está fazendo essa enculturalização da tradição rabínica, mas indo para além dela. Então, eu não sei se na verdade, não está nas nossas mãos uma tarefa de redesenhar toda essa compreensão, né? Na teologia, na ciência, na própria filosofia. Leonardo vem fazendo esse exercício. Acho que essa obra que a Darlene cita, eu estou dizendo nós, porque Rosa e eu fizemos um curso sobre teologia wesleyana, nós vimos essa obra, né, a nova criação, a teologia de Wesley, hoje do Oranion, né, do Theodore Oranion. Enfim, eu acho que a gente está hoje por reconstituir todos esses processos. Enfim, eu não sei como é que nós vamos fazer isso, mas nós temos que efetivamente fazer, né? Aí eu já não sei mais. Mas a gente está num quadro delicado, porque o contexto da guerra na Ucrânia tem a ver, já a gente tem ouvido isso, que é um contexto de um novo reordenamento do mundo, num contexto global e de pandemia, né? E num momento onde o século XXI começa com a queda das Torres Gêmeas, né? Então, nosso horizonte é um horizonte, assim, assustador, né? Daquilo que, do ponto de vista real, se apresenta para nós. Há uma reconfiguração e talvez aí a gente esteja já no meio desse processo de uma mudança de era, como Wesley também estava. Wesley estava fazendo esse giro de uma mudança de era de um mundo medieval para um mundo agora científico, para um mundo também problemático, né? Com tensões em todos os sentidos, não? Enfim. Então, eu queria, na verdade, acho que talvez mais fazer essa formulação, no sentido de que a gente está no meio de um processo muito assustador, né? Enfim. Legal, João, obrigada. Aí quando a gente começa a pensar assim, o universo se abre diante de nós, né? São 1000 possibilidades.
acho que esse é um tema que a gente pouco estuda, vamos dizer assim, pouco se aprofunda, no sentido de que a gente não tem sistematizado isso mesmo, né? Porque eu também acho que é tão impactante que a escola vê isso muito perifericamente, a igreja, como disse a Darlene, toca porque faz parte num conjunto de temas que estão na mídia, mas não aprofunda, e a gente vai ficando um pouco assim mesmo, né? Eu também não sei muito o caminho. O que eu sei é que assim, esse é um tema que eu acho que é estrutural, né, na compreensão do mundo hoje. A gente tem que pensar que esse é um tema que não dá para não olhar para ele, né? Mas também não sei como sistematizar muito essa olhada para ele. Acho que a literatura tem contribuído, tem saído muito texto, muita obra sobre. Então, isso ajuda a gente a compreender um pouco mais, mas não a resolver. Eu acho que a gente está numa fase ainda de se aproximar dessa problemática, né, da ecologia, no sentido de entender, sim, é verdade, estamos correndo riscos, mas trazer isso mais para perto de nós. Acho que a gente está fazendo isso. Eu, particularmente, me sinto assim, eu tenho feito esse movimento de me sentir dentro dessa loucura e pensando como é mesmo que eu posso consumir menos, né? O lixo pode ser mais bem utilizado, essas coisas assim, que são da ordem do cotidiano. Mas isso também tem me aproximado mais profundamente da temática, né? Mas não tem me aproximado de encaminhamento de solução, claro. Evidentemente, isso é muito mais difícil. Mas, de qualquer forma, quando a gente faz essa parada para estudar um tema como esse, eu me sinto feliz, porque, para mim, é um movimento de 4, 5, 6, 10 pessoas que estão olhando para isso. A revista traz o tema, então também é um movimento de valorização, né? Mas acho que é um pouco assim, a gente está todo mundo um pouco nesse aprender a verdade sobre isso. E talvez haja um outro momento em que nós vamos, como pessoas e como grupo, achar o jeito. Não sei se vai dar tempo, né? O Leonardo diz isso, né? Tem que cuidar porque talvez não dê tempo. Nós já estamos vivendo esse período de sufocamento e daqui a pouco a gente não consegue mais solucionar. Bom, é isso um pouco, né? Luiz. Tem um centro de pesquisa na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, chamado CER, Centro de Estudos do Risco Existencial, CER, sigla lá em inglês, né? E esses cientistas criaram uma metáfora, a partir da metáfora do Apocalipse, né, do juízo final, eles criaram o relógio do juízo final. Então, eles, por cálculos com tecnologia atômica, eles construíram um relógio, tá, que marca o fim da existência na Terra, fim da vida na Terra, que seria o Apocalipse. E segundo esse relógio desse centro de pesquisa, faltam apenas 100 segundos para terminar a vida na Terra. 100 segundos são séculos, né? São alguns séculos, mas, digamos, é uma metáfora poderosa, né? E aí está envolvido não somente a questão ambiental, mas ela tem uma boa dose de força, né? Também os riscos nucleares e os riscos da tecnologia avançada, ou seja, da própria tecnologia que o homem está desenvolvendo, o ser humano está desenvolvendo, e capaz de autodestruir a vida na Terra. É muito interessante isso, eu estava lembrando agora aqui, porque a gente falou, né, do tempo que nos resta. Os cientistas falaram que o aquecimento pode cruzar, que a degradação do meio ambiente e o aquecimento pode cruzar a linha em 8 anos, né, até 2030, a linha sem retorno, né? Então, a gente tem muito pouco tempo, são 100 segundos que nos resta como humanidade para tomar uma medida, mas parece que os senhores do mundo não estão querendo tomar medida nenhuma, né? Estão até aperfeiçoando mais aí as possibilidades de
destruição, né? Infelizmente, países centrais como Estados Unidos, alguns países europeus, né, que se negam às reduções das emissões de carbono, né? Isso é uma situação de demência política e demência escatológica, né? E demência humana, né? Então é isso. Eu vou mandar esse link lá no nosso grupo, só por curiosidade, para você ver essa história do... E não é coisa assim... É científico, né? Um estudo científico desde o começo do mundo, né? O tal do relógio do juízo final, que falta só 100 segundos para o fim da história, né? Legal, Luiz, manda mesmo, que eu acho que é inteligente. Eu acho que, assim, a gente... Um dia como... Assim, agora eu vou falar outra coisa, mas num dia como hoje, que nós fomos 6, 7 pessoas aqui, e que a gente trata de um tema tão denso, tão importante como esse, eu acho que ali no grupo da classe alternativa, a gente precisa chamar a atenção dos outros que não estavam conosco sobre a importância desse tipo de discussão, né? E quando tu manda, por exemplo, um link desses, a gente pode, a partir dali, comentar e fazer chegar nos outros que não estavam conosco a importância desses nossos estudos e, pelo menos, remeter para depois verem a lição, verem lá no YouTube, esse tipo de coisa. Porque eu acho que esse é um jeito da gente, como igreja, trabalhar um pouco e levar o tema um pouco mais adiante, né? Porque foi uma lição tão interessante, tão boa, e eu fico lamentando tanto que muitas pessoas não estão com a gente, né? Bom, enfim, é um pouco isso. Darlene, quer dar o encerramento? Quer fechar essas ideias? Olha, eu acho que só tem uma coisa que me consola um pouco quando a gente vê esse drama todo, né? É o fato de que tem coisas que a gente efetivamente pode fazer. A gente se sente muito impotente diante de tudo isso, mas é como alguns de vocês já disseram, né? Na medida em que a gente começa a não comprar a maionese pronta, isso redunda em comentários que a gente faz. Quer dizer, uma ação pequena, às vezes, ela tem consequências se a gente conseguir, de fato, fazer aquilo conscientemente, né? E pequenas coisas, então, não vão mudar tudo, mas vão manter a gente alerta para as questões maiores que a gente não consegue abraçar ainda neste momento. Então, acho que a gente não pode desistir de fazer o pequeno. Isso. Né? É só isso. Não, eu fecho contigo, Darlene, inclusive, eu estava falando e eu estava pensando assim, na verdade, as grandes revoluções, elas não se fazem no decreto. As grandes mudanças, elas não acontecem porque alguém decidiu, que houve um documento, que um grupo... Não, elas acontecem quando a ideia do novo atinge efetivamente o cotidiano das pessoas. E é no cotidiano que a gente começa a mudar mesmo, né? A força da mudança, né? O que é revolucionário, efetivamente, é quando, no interior de cada um de nós, a visão de mundo se altera, porque é isso que dá novo rumo para a história, né? Embora na história oficial são os grandes atos heróicos que são demarcados. Então, quando tu diz assim, é nas coisas pequenas, sim, eu acho que é mesmo nas coisas pequenas. É no lixo, é no cuidado, no ensinar a criança a não jogar papel na rua, enfim, essas coisinhas miúdas, né? Que melhoram a vida individual de cada um de nós, melhoram também a vida do todo, né? Ao qual a gente pertence, portanto, do planeta no final, né? Isso, para mim, é sinal de esperança, né? Quando a gente compreende que é por aí, né? Podemos caminhar para o final, gente? Olha, hoje nós estouramos bem o nosso horário e isso não tem outro motivo senão o fato da importância do tema. A gente ficou discutindo mesmo. Isso, muito legal isso, né? Fico muito feliz com isso, tá bom? Vamos terminar? Posso pedir para o Luiz fazer a oração para terminar para nós? Oremos. Te damos graças, Senhor, por esse domingo, pelo encontro que tivemos, ainda que tenhamos sido poucas pessoas na classe. Nós te rogamos por aqueles companheiros e companheiras que não estiveram conosco. Abençoa-os também aonde eles estiverem. E te agradecemos, Senhor, por este momento de discutir a tua
palavra, de pensarmos sobre tema tão importante como esse que debatemos nesta manhã. Obrigado pela contribuição que a Darlene trouxe, nos fazendo refletir sobre o tema dessa lição. Abençoa-nos, Senhor, no restante desse dia e na semana que nós estamos iniciando. Que a tua graça nos acompanhe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Amém. Bom, pessoal, então uma boa semana para todo mundo. Luiz? Obrigado. Está melhor, Rosa? Estou melhor, graças a Deus. Da Tive uma cirurgia? cirurgia ótima, foi tudo bem, estou bem aqui, sem nenhum sinal de problema decorrente ainda, né? Assim, deu grande risco a minha inflamação, a infecção e tal, não tem nada disso, então está tudo caminhando bem, graças a Deus. Obrigada pelas orações de vocês, pelo cuidado de cada um comigo. Tá? Que bom. Mas eu ia dizer para ti assim, Luiz, ó, a gente vai lamentar muito a tua ausência, queria que tu soubesse disso, e queria também que tu soubesse que quando tu puderes, tu vai ser muito bem-vindo, a gente vai gostar muito de ter aqui. Tua contribuição tem sido sempre muito boa e isso nos tem nos ajudado muito, né? Então, domingo que vem já vai ter culto aqui na igreja, como não chegou o pastor, eles pediram para eu ajudar, né? E é justamente às 10 da manhã, das 10 às 11, 11h30, mais ou menos, é o culto, né? Bem no nosso horário. E já na outra semana, dia 13, está previsto a chegada do pastor, aí o culto de instalação, que é como eles chamam aqui, né? E as outras igrejas aqui do circuito também estão reabrindo, né? Estão retomando os trabalhos presenciais, e além de outras coisas, né, e mais o meu trabalho do colégio, que agora começa a requerer bastante, né, com o começo das aulas. Essa semana passada eu tive em Artigas, né, viajei a Artigas. Também a igreja lá vai retomar as atividades, e que é o circuito aqui que eu vou ter que fazer, né? Então, eu vou estar em algumas viagens de fim de semana também, nesse período. Já em março, agora eu vou numas reuniões com a Igreja Metodista da Argentina, e aí começa o ano e corre o ano, né? E, assim, quando eu puder, eu apareço, e eu acho que eu já disse isso para a Luciana, né? Ela vai me mandando aí as gravações e eu vou fazendo o que eu puder e tal. Não sei se vou conseguir fazer nesse mesmo ritmo que eu vinha fazendo semanalmente, mas eu vou subindo lá as gravações e distribuindo no grupo, né? Tá bom, querido, muito obrigada. A gente depois coloca assim, né, no grupo da igreja essa tua dificuldade de agora, no sentido das gravações, e aí as pessoas vão acompanhando. Eu tenho ouvido muita gente dizer que vê e assiste depois, então, assim, estou convencida de que manter as gravações é uma coisa boa para nós, assim, que é legal, né? Eu consigo ver aqui pela plataforma do YouTube quantas pessoas abriram. Geralmente a Ivarda é quem coloca algum comentário também, né? Elogiando e tal. Agora, o que eu notei é o seguinte: o pessoal é fã do Barbosinha, né? Porque as aulas do Barbosinha são vistas por mais de 20, às vezes até 40 pessoas. Até 40, não sei se 40 pessoas, mas 40 vezes que se abre o vídeo. As outras ficam aí na média de 5 a 10, tá? Visualizações, de 5 a 10 visualizações. Mas quando é aula do Barbosa, ela sobe para entre 20 e 40, tá? Barbosinha é surpreendente, né? O pessoal é fã do Barbosa. Muito bom. Mas tá bom. Eu vou contar isso para ele, tá bom. Então, gente, uma boa semana para todo boa mundo. semana. Deus nos abençoe. Tchau, abraço para vocês. Tchau, Arlene. Tchau, Rosa. Arlene, abraço aí para o Klaus também. Tchau. Tchau.